Olá pessoal, vamos a mais um vídeo do blog do editor. Vamos falar sobre a revista de novembro de 97 apenas, porque tem muita coisa legal. Maratona de Belo Horizonte, pela primeira vez uma corrida não tem os resultados homologados. A Maratona Disney começa a pôr as perninhas de fora também. Ainda muita questão da premiação em dinheiro, que não só para a elite, mas também para os veteranos, até para as crianças. É uma coisa meio esquisita. Mas rolava dinheiro e faltava organização em muitas das corridas brasileiras nos anos 90, ok? Vamos lá? Bom, a revista de novembro 97 traz na capa a meia maratona Speed Stick, que é uma corrida que teve alguns anos, muito legal, bem organizada, tal. E eu trago na capa aqui os últimos metros, a prova chegava no Pacaembu, em frente ao estádio. E então, mostrando o pessoal aguerrido para os últimos 200 ou 500 metros, enfim, para conseguir um bom resultado, que era a meta da corrida, apesar que não era um percurso assim dos melhores, porque tinha subida e descida, mas foi uma meia maratona que marcou época na cidade de São Paulo. Bom, aí tem um protesto aqui de um assinante, eu acho. Assim, deixa eu explicar. A revista foi a Belo Horizonte, na maratona, e eu já tinha sido alçado, digamos assim, a delegado da CBAT, delegado de corridas de rua, diretor de corridas de rua, não me lembro bem, é uma questão mais pro forma, mas eu fui, junto com o Paulo Silva, que é o diretor da Maratona de Porto Alegre, e nós fomos olhar, o Paulo mediu o percurso, 2 voltas da Pampulha e mais uma subidinha para dar os 42, pouco, e acompanhamos a corrida, num carro na frente ali. A volta da Pampulha é uma pista estreita, mas são 2 faixas. Então o percurso foi medido de uma faixa só, não tangenciando mesmo, porque o trânsito estava meio aberto. Então se corria só numa faixa. E durante a prova, as pessoas passaram, os corredores passaram a tangenciar. Tangenciando, você diminui o percurso medido, né? Bom, além disso, havia muitas bicicletas acompanhando uma zona total. E eu acabei me irritando com aquela participação de bicicleta e chamando a atenção das pessoas. Sai daí da faixa, está atrapalhando os corredores, enfim. E um assinante, eu acho, um corredor, mandou uma carta falando que tinha sido maltratado por mim, que deve ter sido um pouco rude mesmo, porque o cara andava na frente da elite, não fazia nada, era só para acompanhar. E eu falo, a gente faz o nosso papel. Se eu e o Paulo Silva não estivéssemos lá na frente tentando, porque o pessoal da PM lá foi levando, enfim. E eu falar, por favor, olha, faço isso, faço aquilo. Foi uma zona, desculpe falar novamente, mas para mostrar que a revista também tinha esse papel de tentar ajudar para que as coisas andassem, né? Nessa página que foi publicada com a sessão de cartas, também tem a cidade pediu para que se abrisse um campo para namoro na revista, como eu abri. Dizendo, olha, eu assim assado, gostaria de conhecer uma corredora, ou uma corredora que ia conhecer, e teve 2, 3 cartas. Depois o assunto voltou, mas eu acho que não rolou nada em termos de namoro na TV. Outro destaque da edição de novembro de 97 é que tinha acontecido, então, em outubro, a primeira edição da Meia do Rio, da Rede Globo, tal. Ainda organizada não pela ESCOM, por uma outra empresa local lá. E a prova foi bonitona, percurso muito bonito, como você sabe, né? Sai de São Conrado, chega aqui no aterro, chega lá no aterro. Só que houve não havia chip ainda. Então tinha que ter uma senha na largada, lá no ponto, no curral de largada. Tinha uma senha de percurso e na chegada tinha que dar. Muita gente não pôs a senha, deixou cair, enfim, alguma coisa assim. E a organização resolveu fazer uma coisa bem... Na verdade, até a revista defendia isso. Vamos fazer tudo bem nos trinques.
Eles fizeram o seguinte, não achamos as 3 senhas, largada, percurso e chegada, não vale o cara. Aí um terço dos participantes foram desclassificados. Então isso gerou, aqui estou publicando uma carta, meia do Rio 8, quem dava no meia do Rio 1, 2, 3, quer dizer, a carta 1, a carta 2 e tal. E teve 8 cartas reclamando assim, falando que absurdo, tal, tal. Inclusive, a gente apresenta uma outra página onde, como eu acompanhei a corrida, não fiz, mas houve, quer dizer, tinha que pegar a senha, entregar a senha, só que não havia boa informação, os lugares de entrega da senha não estavam bem definidos, eu sei que houve uma falha danada, depois disso, aí o chip foi chegando e superou, mas a primeira meia foi marcante, e ela assim, teve uma carreira de sucesso enorme, uma das provas foi, agora já nem tanto, nos anos 90, começo aí de 2000, elas é uma das corridas mais procuradas. Aí tem um anúncio da 10 milhas, não 15 quilômetros, 10 milhas, Rotary Asphalt, que é uma prova bacana, sai vem por estrada, mostrar essa foto, inclusive, mostra, eu corri várias vezes, é uma prova bem mega, prova simples, mas tudo certinho, tudo controlado, tal, água, aquelas coisas que sempre falava. Estamos em novembro de 97, então, matéria de como se preparar para a São Silvestre com mapa, que se manteve durante anos, né? Até hoje. E matéria do Ayrton Ferreira, e apresentava já as famosas planilhas dele, no caso para os 15 quilômetros. Ele definia em níveis de metas que a pessoa queria correr os 15 quilômetros. Vamos lá. Aí, então temos aqui uma cobertura da meia da Speed Stick, que era organizada pela Corusp, como eu falei na edição no outro vídeo, que era Corredores de Rua de São Paulo, que tinha surgido meio, não em oposição, mas como a Corpo é um enorme sucesso, e então alguns corredores quiseram também se dirigir a uma entidade que tivesse um enorme sucesso, uma organizadora. Lembrem, organizador privado, empresa, que era com objetivo de lucro, enfim. Não havia muito nessa época. Havia entidades, a Copa, o Rio Grande do Sul, a Cor Blue em Blumenau, tudo corredor. Brasília também é um organizador, mas é uma entidade, a Cobra, Corredores de Brasília. Então predominava prefeituras fazendo corrida e algumas entidades de corredores. As empresas ainda eram inexpressivas, as empresas com objetivo de lucro, enfim, de rentabilidade, como a gente conhece hoje. Aí tem um anúncio da Ultra Maratona de Cubatão. Depois das provas de 100 km do Oeste, a maratona, do supermercado Oeste, do Pão de Açúcar, aí ficou meio na moda, o Valmir de Santos ter sido campeão mundial, então as pessoas começaram a querer fazer. Aí surgiu essa Ultra em Cubatão, que eram 10 voltas de 10 km, né? Então começou a ficar, depois surgiu provas de 24 e começou até uma coisa que eu não gosto muito de falar, mas as pessoas começaram assim, não, maratona para mim é pouco, eu tenho que correr 100 km. E a pessoa se achava, se eu faço 100 km, eu sou melhor que você que faz 42. Sabia essa bobagem? Eu me lembro, vou falar já. Eu me lembro de estar em entrega de kit, isso aconteceu várias vezes. E a pessoa chegava lá, falar da revista, conhecia, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu sou ultramaratonista. Eu falei, eu sou jornalista só. Não, mas você corre maratona. Assim, qualquer um corre maratona em 5 horas, 6 horas. E geralmente esse pessoal de ultra não é muito rápido mesmo. Fazia maratona acima de 4 horas. Depois entrou na moda as provas de 24 horas. Entrou na moda não, é uns 50 pessoas, 100 pessoas. Enfim, começou a ser... Se eu faço provas de longa distância, eu sou melhor que você que faz provas de menor distância, que é uma bobagem, como vocês podem imaginar. Bom, aí nós temos aqui a cobertura então da Maratona de Belo Horizonte, que não tem os resultados homologados, aqui é uma prova oficial. Já estávamos então nessa categoria desde o começo do ano. Numa luta, uma bandeira da revista junto com a CBAT, então se criaram normas para uma corrida ser oficializada, os resultados homologados e tal. Isso significava praticamente medir o percurso e ele ser cumprido como foi medido, o que não aconteceu em Belo Horizonte.
E outras coisas, de sair no horário, trânsito controlado, atendimento médico e tal. Então, que eu me lembro, foi a única corrida, a Maratona de BH, depois teve mais uma edição só, que não teve os resultados homologados. A gente publicou os resultados no caderno de resultados aqui, mas falando, não vale não vale porque não foi homologado, não foram homologados, e não vale para o ranking da revista, que considerava apenas as provas brasileiras com percurso, maratonas com percurso aferido. Aqui tem um anúncio da corrida, festa de Friburgo, festa do corredor. Uma prova bonita, eu fui lá uma vez correr. Mas é uma coisa que acontecia, às vezes, eu achava meio, não gostava, mas era anúncio, pagava e tal. Fazia o anúncio e no pé do anúncio punha a ficha de inscrição, ou seja, o cara preenchia, cortava com a tesoura, punha no envelope e mandava. E eu falava, olha, inclusive a gente põe muitas vezes folhetos de inscrição dentro da revista para não ter se cortar, porque atrás da página tem uma matéria, né? Então eu falava, não faça isso, mas... Agora, aqui também tem uma outra coisa interessante. Não, eu vou falar da resultados lá fora, eu nem me lembrava direito. O Ronaldo da Costa é um excelente corredor brasileiro. Ele vai a Berlim em 97 e fica, eu não me lembro a posição dele, mas ele fica e faz 2:09:07, que é um excelente resultado na época. Ele ficou em quinto lugar em Berlim em 97. Como você sabe, em 98 ele vai lá novamente e bate o recorde mundial. Uma certa facilidade que causou assim, um mal-estar, digamos assim, porque ele chega, quer dizer, baixa 50 segundos o recorde mundial, que estava parado há 10 anos, vai lá e no final ainda dá umas estrelas, assim, dança. Ficou uma coisa esquisita porque muitas acusações de doping por Ronaldo da Costa. E lembrando que não havia controle de EPO, um tipo de doping, né, que se usou muito, onde você aumenta os glóbulos vermelhos antes, né, dos treinamentos. Bom, aí causou, mas enfim, ele foi recordista mundial durante um bom tempo. Numa época que os resultados, então ele fez 2:09:07, né? Mas nessa época, os grandes resultados de maratona eram 2:07. Aqui tem uma matéria sobre Chicago, que um marroquino, acho que tinha se nacionalizado, americano, Khalid Kanoshi, ele faz o recorde, ele ganha Chicago, depois ele vai ser recordista mundial. Então ele fez 2:07:10, então o Ronaldo está perto, 2:09, depois ele vai e baixa para 2:06:05. Assim. Bom, aí os quenianos que já dominavam alguns eventos, né, principalmente o masculino, dominavam algumas provas com boa premiação em dinheiro, eles apareciam, mas ainda não dominavam. Aí tinha uma sessão, a Elizabeth Olival, que era diretora da Camel, escrevia todo mês, durante uma época, escrevia sobre, lógico, promovendo a agência de turismo. E ela tinha algumas corridas básicas que ela mais promovia, que era Nova York, lógico, em primeiro lugar, depois outras maratonas. E uma das que ela começou a trabalhar, como se fala em agência de turismo, ela começou a trabalhar, era a Disney, que estava em 97, ela estava na 98, né, que ia acontecer sempre em janeiro, ia ser a quinta edição. E ela ainda não tinha explodido, mas já estava com muito ibope. É uma prova bonita, festiva, muito frio, geralmente, é janeiro, nos Estados Unidos, mesmo sendo lá embaixo, na Flórida, né? É muito frio. E ela tinha maratona e meia, ainda não tinha os tais desafios, né? Desafio do Pateta, desafio do Dunga, que é fazer meia maratona, ou fazer 10, 21, 42, que passou a entrar na moda, nos últimos anos tem sido um sucesso danado. E ela, então, trabalhando, divulgando a Disney, e que depois foi automático o sucesso. Aqui o anúncio da corrida de reis, só para mostrar que algumas corridas já tinham muitos anos, quando eu falei de Aleluia, de São Roque, com 50 anos. O que não quer dizer que eram corridas organizadas, né? Eram corridas que aconteciam todo ano.
Premiação de dinheiro sagrado, sempre, para as categorias e também para as faixas etárias. Isso é uma coisa. Bom, existia. E algumas corridas tinham uma premiação em faixa etária. Faixa etária não, às vezes era 40 anos em diante. Então aquele cara que tinha sido demitido, ainda estava firme, ia lá buscar o dinheirinho dele. E essa corrida de reis, uma prova clássica do Brasil, ele está 28ª. O que acontecia? Dessa revista de novembro, eu passei meu batido, mas falar da inscrição da São Silvestre, que podia acontecer até uns dias antes. Que é meio maluco, né? Porque você precisa ter uma boa organização e tal. E eles liberavam para a pessoa se inscrever, não na véspera, mas perto da véspera na São Silvestre. E eu passei aqui também sobre uma corrida de cascavel, como eu já falei, que a gente queria sempre divulgar, falar criar uma nova distância, ficar 21, 42, 21, 42. O 42 era muito para algumas pessoas e tal. Aí eu comecei a levantar uma bandeira de criar corridas de 30 quilômetros. Não tive grande sucesso. A Cascavel aconteceu 1 ou 2 anos, assim, mas não avançou muito. Então, esse é o vídeo que abordamos apenas uma edição, porque tinha muita coisa para falar. Assim como na próxima eu vou falar só da edição de dezembro de 97. Por favor, informe os amigos e continue nos acompanhando. Obrigado.